O Flamengo empatou com o Ceará no Castelão pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Resultado esse que não foi bom para o Flamengo pensando na liderança da competição. O Flamengo fez um primeiro tempo em que o Flamengo dá para dizer que controlou a partida, teve bem mais a posse da bola, não sofreu tanto defensivamente, mas também não criou tantas chances assim. Se você pensar que nos primeiros 30 minutos o Flamengo teve muita posse da bola, mas não tentava tantos passes entre linhas, lançamentos, e ficava muito no troca de passes para o lado e para trás, muito passe ali entre os zagueiros, passe ali no meio de campo. O Flamengo não chegava quase na área do Ceará, não conseguia criar chances de gol assim, conseguir uma finalização ou outra. Teve uma finalização do Gonzalo Plata, numa finalização boa ali, que o goleiro do Ceará faz boa defesa. Teve uma outra finalização do Samuel Lino de fora da área, mas assim, o Flamengo não conseguia, mesmo com o domínio, não conseguia aproveitar esse domínio para criar chances de gol. E quando chegou a partir ali dos 30 minutos, aí sim o Flamengo melhorou na partida. O Flamengo começou a encontrar passes longos, tanto que o gol do Flamengo é num passe longo do Léo Ortiz, que a bola chega no Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata cabeceia a bola para o meio da área e o Arrascaeta faz o gol. O Flamengo ali estava bem melhor que o Ceará na partida, tanto que depois tem Jorginho fazendo o lançamento para Bruno Henrique finalizar com a perna esquerda para fora. Depois teve outro lance em que o Flamengo consegue, numa boa jogada pelo lado direito, após cruzamento do Emerson Royal, o Arrascaeta consegue dominar a bola e finalizar para o gol. A bola passa por cima do gol. Então, assim, o Flamengo no primeiro tempo, quem se destacou muito no primeiro tempo foi o Emerson Royal e o Gonzalo Plata. Eles conseguiram criar boas jogadas ali pelo lado direito, fizeram uma boa dupla pelo aquele lado direito. Uma hora era o Gonzalo Plata, que chegava à linha de fundo, outro momento era o Emerson Royal. Então, assim, com certeza, um dos destaques do Flamengo do primeiro tempo foi o Gonzalo Plata e o Emerson Royal ali pelo lado direito. Defensivamente, o Flamengo não sofria tanto assim, mas chegou o segundo tempo, o Flamengo simplesmente teve uma atuação muito ruim, uma atuação decepcionante. E assim, o Flamengo quase não criou nada no segundo tempo. O Ceará fez mudanças, cresceu na partida, começou a ter mais a posse da bola e o Flamengo já não conseguia mais ter tanto esse controle de jogo. O Flamengo, por exemplo, quase não criou chances no segundo tempo. Teve uma boa jogada do Saul com o Samuel Lino, que o Samuel Lino chuta de fora da área. O Saul entrou no intervalo no lugar do De Arrascaeta, acho que por questões de lesão, problema muscular. E também no segundo tempo o Bruno Henrique também, eu acho que sentiu algum problema muscular. E aí o Flamengo no segundo tempo não conseguia controlar o jogo como gosta de fazer, mas também não controlava o jogo, também não criava chances. Em vários momentos o Flamengo poderia ter tentado acelerar mais o ataque, tentar puxar contra-ataque, fazer transições ofensivas rápidas, e o Flamengo muitas vezes os jogadores dominavam a bola, tocava para trás e desperdiçava esse espaço que o Ceará estava deixando, né? Porque o Ceará estava buscando o gol de empate, o Flamengo não aproveitava, ficava nessa troca de passes. O Flamengo no segundo tempo me pareceu bem cansado, com o passar do tempo foi ficando mais cansado ainda. E aí veio o gol do Ceará numa cobrança de escanteio. O Pedro Raul fez o gol. O Pedro Raul ganhou o duelo aéreo com o Alexandro. O Rossi saiu muito mal do gol e deixou, né, ficou no meio do caminho. Com isso, a bola acabou entrando no cantinho. O gol de empate do Ceará. O Felipe Luiz até, né, fez mais substituições, mas mesmo assim quem entrou no segundo tempo não melhorou o Flamengo. Quem entrou não entrou bem. Acho que só o Saul que no começo ali, que teve alguns bons momentos, uma boa participação ali na troca de passes, mas o Flamengo estava mais perto no momento, no segundo tempo, estava mais perto de sofrer o segundo gol do que de marcar o gol. Se você parar para pensar, se você me falasse após o final do primeiro tempo que o Flamengo empataria o jogo, eu ia falar que o Flamengo tinha perdido 2 pontos, mas após ver o segundo tempo do Flamengo contra o Ceará, dá para falar que o Flamengo conquistou 1 ponto contra o Ceará. Resultado decepcionante após o segundo tempo ruim do Flamengo. O Flamengo, né, não consegue vencer. Teve 2 jogadores que saíram machucados, que foi o caso do De Arrascaeta e do Bruno Henrique. O Flamengo
não consegue vencer. Após a Copa do Mundo, o Flamengo não teve boas atuações, teve poucos bons momentos, teve 45 minutos bons. Hoje dá para dizer que o primeiro tempo do Flamengo foi ok, mas nada muito mais do que isso. Os 15 minutos finais do primeiro tempo, aí sim foi mais interessante, que foi quando o Flamengo criou chance. O segundo tempo do Flamengo foi péssimo, o Flamengo mal, quase não criou chance de gol, quase praticamente não teve muitas finalizações. O Ceará foi bem melhor que o Flamengo e assim, o Flamengo precisa voltar a jogar mais, o Flamengo precisa voltar a jogar um futebol melhor e muitas vezes o Flamengo precisa ser mais vertical. O Flamengo tem momento que troca muito passes. O Flamengo, quando está vencendo por 1-0, precisa fazer logo esse segundo gol para poder dar mais tranquilidade para a equipe, né, para conquistar a vitória. Porque assim, um gol do adversário pode vir numa bola parada, pode vir num erro individual de um jogador do Flamengo, pode vir numa finalização de fora da área, numa jogada individual de um jogador adversário. Então, assim, as coisas num jogo pode acontecer e você tá ganhando apenas de 1-0 e aí um gol adversário pode ocorrer. E assim, o Ceará fez por merecer esse gol, jogou melhor que o Flamengo no segundo tempo. Então assim, o resultado é bem justo. Se você olhar pelo primeiro tempo do Flamengo, se você olhar pelo segundo tempo do Ceará, o resultado é justo. Mas assim, resultado muito ruim para o Flamengo pensando na liderança. O Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro, mas assim, o Flamengo hoje poderia ter vencido, ainda mais se você olhar para o primeiro tempo que o Flamengo, né, teve tanto controle do jogo e teve chances de fazer até um segundo gol ainda no primeiro tempo, e aí vem no segundo tempo e o Flamengo joga tão mal. Então assim, decepcionante e o Flamengo precisa voltar a jogar o bom futebol que estava jogando, por exemplo, na Copa do Mundo de Clubes, porque após a competição o Flamengo tem até conseguido vencer, mas o Flamengo não tem jogado bem. Você dá para lembrar de uma outra atuação, um ou outro desempenho de 45 minutos bons, mas no geral o Flamengo não tem jogado tão bem pelo time que tem, então o Flamengo precisa melhorar. É isso, gente, até a próxima.